Olá, gente querida, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o profeta Vinícius Iracete e hoje nós vamos falar sobre revelação de pessoas que são ruins, de pessoas que são más, de pessoas que nós vamos ter que ter um grande cuidado para não cair nas suas armadilhas, no seu engano, na sua astúcia. E você sabia que o Espírito Santo em nós, ele revela o profundo e o escondido? Nós estamos falando sobre as impressões do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a revelação de quando uma pessoa ela é ruim. Saiba que você tem sinais de Deus na sua vida de quando uma pessoa ela é ruim, de quando uma pessoa não é confiável. E eu vou trazer esse ensino para você. É claro que nós devemos ter um grande cuidado nesse discernimento, porque podemos nos enganar. Enganoso é o coração do homem, a Bíblia diz, e é por isso que você tem que afinar o seu discernimento espiritual. Amém? Você precisa afinar o seu discernimento espiritual. Eu quero pedir para você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Mande para os teus amigos, grupos de oração. Amém? Todos os dias aqui nesse canal nós temos oração às 5 da manhã e a nossa live é às 18h30. Se não é inscrito aqui, por que não é inscrito? Te inscreve agora e vamos andar juntos, porque Deus me levantou para ensinar você a ouvir a voz de Deus. Eu quero começar com um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 5, que diz: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouçam-no. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte chamado Monte da Transfiguração. E por que esse monte foi chamado de Monte da Transfiguração? Porque ali Jesus manifestou a sua glória. E a Bíblia diz que ali se ouviu uma voz: Este é meu filho amado. Houve uma revelação. O nosso Deus é o Deus das revelações. Você pode escrever isso aí nos comentários? O meu Deus é o Deus das revelações? Vamos lá. Você já teve aquele sentimento de que olhou para uma pessoa e não gostou dela de cara? Sabe, você já teve essa sensação, esse insight de você olhar para uma pessoa e não gostar dela na hora e não saber por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que são críticas ao extremo, são desconfiadas, certo? E dependendo da região que você se criou, ou da sua cultura, certo? Ou de quantas vezes você teve decepção com pessoas, você já fica bem mais, eu posso dizer, distante e fica até mesmo preocupado, nervoso, porque você não quer se enganar de novo com as pessoas, você não quer cometer o mesmo erro. Só que existe um sentimento, e aqui existe uma linha muito tênue, eu quero que você entenda isso, de quando você bate o olho numa pessoa e você não gosta dela de cara. Duas coisas podem estar acontecendo. Podem estar. É por isso que você tem que orar a Deus também para confirmar isso, certo? Porque você, como eu disse, pode errar. Então, eu gosto bastante de alertar para não dizer depois: eu não gostei de fulano, então ele não é confiável. Nem sempre. Às vezes é uma questão de aquela pessoa remete você a um outro assunto do passado, remete você a uma experiência negativa, é por isso que você não gostou dela de cara, certo? Porque ela é muito parecida com alguém que cruzou seu caminho no passado. Pode acontecer isso também, certo? Então vamos lá. Quando você tem a impressão de que você olha para uma pessoa e você não gosta dela de cara, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, ela não ser uma pessoa confiável mesmo. E isso ser uma revelação que Deus está lhe dando naquele momento. E a segunda coisa que pode estar acontecendo, aí nós vamos já para o outro lado da margem. Ela é uma pessoa
abençoada, ou ela é uma ponte de Deus, ela é uma, eu posso dizer, uma influência, uma conexão poderosa, e o inimigo está tentando bloquear, sabe, colocar uma barreira para que você não acesse, não se conecte àquela pessoa. Então essas duas coisas podem estar acontecendo. Ou ela é uma grande bênção e existe uma barreira espiritual que está impedindo, porque, por exemplo, teve pessoas nas minhas escolas de profeta, certo? Que chegaram e me pediram perdão. Aí você pergunta, por que, profeta? O que você fez para elas? Nada. Mas elas simplesmente disseram que quando ouviam a minha voz, ou quando me viam orando ou profetizando, elas não gostavam de mim. Não gostavam de mim. E até eu quero abrir algo, sabe? Eu quero abrir algo aqui muito, muito sério no que eu vou falar. Muitas vezes tem gente que não gosta de um ministério, certo? Não gosta de um ministério, não gosta de uma pessoa. E muitas vezes você não gosta por causa da batalha espiritual. Porque assim, tem 2 ministérios dentro da igreja, aliás, 3 ministérios dentro da igreja, que o diabo está sempre tendo. Ministérios proféticos, eles ativam dons, eles ativam propósitos, eles ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. O diabo quer manter as pessoas no engano, entende? É por isso que existe tanta guerra contra pessoas que ministram intercessão, certo? Tanto que você pode ver, muitas vezes os pastores acabam com o ministério de intercessão dentro da igreja por causa das confusões e dos conflitos que dá. Só que assim, conflito vai ter em qualquer departamento da igreja. Qualquer departamento vai ter conflito. Agora, a gente tem que ter um discernimento espiritual que aqueles que oram, eles estão sendo atacados. Por quê? Porque eles estão se colocando na brecha por muitas pessoas, inclusive muitas vezes pelo líder da igreja ou pela líder da igreja. Então, é claro que o diabo não vai ficar feliz. E o profético ainda mais. Por que existe tanto combate quanto o profético? Porque o profético, ele traz o novo de Deus, ele aviva. O profético edifica a igreja. Edifica a igreja. O profético, ele traz para a igreja um ambiente de revelação, sabe? Então, é algo diferente. Tem ministérios no corpo de Cristo que são muito específicos. E eles enfrentam uma batalha que nem um amigo meu disse assim, olha, cuidado com fulana. Disse assim para mim, cuidado com fulana. Porque eu fiquei sabendo que aonde esse ministério passa, por onde esse ministério passa, as pessoas, depois a igreja enfrenta um problema, as pessoas saem e coisa e tal. E eu comecei a analisar aquilo e eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, não é o ministério daquela pessoa que é um problema. Na verdade, aquela pessoa tem uma unção de Deus, aonde o que age na vida dela, a unção de Deus que age na vida dela, liberta os cativos e muitas vezes coisas que estão escondidas vêm à tona. É claro que o inimigo quer manter pessoas em cativeiro espiritual. É por isso que algumas coisas se manifestam quando o ministério de libertação atua, quando o ministério profético atua, quando o ministério de intercessão atua. Você entende? Então, quer ter bem certeza se a pessoa não é confiável que está falando com você? Comece a orar, certo? Comece a orar e Deus vai revelar. Se você tem dúvida, agora, eu já digo para você que, graças a Deus, eu já consigo ter alguns insights, podemos dizer, quando algumas pessoas não são confiáveis. Não demora muito. Não demora muito para mim saber. Às vezes vem por revelação e às vezes quando eu não consigo por revelação, certo? Porque eu sou um ser limitado, assim como você, eu começo a orar e Deus revela tudo. Até aquela pulguinha atrás da orelha aqui, ó. O Espírito Santo, ele me traz a luz, me dá a clareza e eu consigo ver as coisas no âmbito espiritual. Amém? Eu deixo essa revelação